Apesar dessa linha do tempo nos ajudar imensamente, será que ela possui algum problema? Vejam comigo, uma das características principais dessa linha do tempo é que ela é eurocêntrica. O que isso quer dizer? É que ela dá muita atenção ao processo do desenvolvimento das sociedades europeias, o que nos leva a uma questão. E os demais povos, como é que se organizavam? Será que eles tiveram exatamente esse mesmo processo? Todos os povos passaram pela pré-história, pela antiguidade, pela Idade Média, pela Idade Moderna e assim por diante? Evidentemente não. Povos indígenas se organizaram de formas completamente distintas e eles não têm essa mesma linha do tempo que nós utilizamos para classificar esse desenvolvimento histórico dessas sociedades. Um outro ponto muito importante também para falarmos é a característica de uniformidade. Pensa só, será que todos os povos em todos os locais tiveram o mesmo desenvolvimento? Quando pensamos, por exemplo, na pré-história, será que todos os grupos humanos tiveram o mesmo desenvolvimento nos mesmos momentos? Se nós falamos, por exemplo, na Idade Média, será que em todos os locais do mundo, dentro daquele mesmo período histórico, existiam cavaleiros, donzelas, princesas e tudo mais? Evidentemente isso não ocorria. Então, essa uniformidade, quando nós pensamos nesses blocos que está relacionado a uma história eurocêntrica, é muito importante que nós levamos em consideração quando analisamos a linha do tempo. Outro elemento também significativo para pensarmos é que a linha do tempo não apresenta as continuidades. Mas vocês devem estar se perguntando, o que eu quero dizer com continuidades? Se vocês repararem, toda vez quando nós falamos na linha do tempo, nós sempre mostramos ela em bloco. Existia a pré-história, existia a antiguidade e existia a Idade Média. Porém, eu faço uma pergunta, é um questionamento que eu levanto para vocês. Naquele momento da virada da pré-história para a Idade Antiga ou da Idade Antiga para a Idade Média, será que aquelas pessoas que viviam naquele momento histórico, elas identificaram aquela transição que nós mostramos? Será que num período de 476, as pessoas no ano de 477, elas saíram do momento em que elas pensavam como romanas, passaram para um momento em que elas pensavam como homens ou mulheres medievais? Isso não acontece na prática. Lembrem sempre, toda vez que nós tratamos desses blocos, é uma forma mental que nós temos de organizar esse tempo. É uma forma de nós darmos sentido para esse processo de mudança. Mas as mudanças não acontecem do dia para a noite. As mudanças acontecem gradativamente. As pessoas não se percebem dentro dessa mudança abrupta como nós às vezes classificamos. As pessoas passam por um processo de transição onde a cultura delas vai mudando e se transformando. Então, sempre que falarmos de linha do tempo, ela é uma forma didática para pensarmos o passado, mas ela não é propriamente dita o passado, porque as coisas acontecem de formas graduais e transitórias. Portanto, ela sempre vai apresentar o quê? Esse elemento aqui, ó, continuidades. Um outro elemento também que devemos levar em consideração quando analisamos a linha do tempo é que ela elege critérios subjetivos dessas transições. Vou citar um exemplo que eu acho que ficará bem claro. Quando nós elencamos que o processo de transição da pré-história para a Idade Antiga é a escrita, por quê? Eu apresentei da outra vez de que os positivistas tinham o pensamento de que a escrita era a forma mais legítima da gente conhecer o passado. Porém, será que essa seria a única forma de classificarmos uma transição? Por exemplo, quando a gente fala de Idade Antiga, por que nós classificamos a queda do Império Romano como um período de transição para a Idade Média?
Esses são critérios que nós selecionamos e que damos sentidos para eles. Mas existem vários outros processos que estão acontecendo e que nós não utilizamos eles como um critério de mudança. Faz parte dessas continuidades. Ok, o Império Romano caiu, mas e daí? Quantas outras coisas não aconteciam da mesma forma? Entende? O ser humano passou a utilizar a escrita. Ok, mas quantas outras questões ainda não permaneceram da mesma forma? A escrita é apenas um elemento histórico que faz parte desses povos. Todos os outros permaneceram iguais e tiveram suas mudanças ao longo do tempo. Espero que tenha ficado claro. Aqui encerramos esse primeiro conjunto de vídeos que explicam um pouco mais sobre a utilização da linha do tempo. Peço que agora vocês compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, deixe seus comentários aqui embaixo, dá um joinha e nos vemos nos próximos vídeos. Abraço!